Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos ao estudo de hoje. A base está no Salmo 73, do versículo 21 ao 28. Leia comigo. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. A experiência vivida pelo salmista Asaf, registrada no Salmo 73, é muito ilustrativa. Ele reconhece que a sua alma entrou em crise e os seus pés quase se desviaram do caminho de Deus quando comparou a sua vida com a do ímpio. Corajosamente, Asaf deixa registrado neste salmo os seus equívocos, admitindo que chegou até mesmo a pensar que não teria valido a pena servir a Deus e ter se guardado para o Senhor. Porém, Asaf conseguiu vencer a si mesmo. Enfrentou os próprios desatinos e restaurou a sua confiança em Deus. Quando desistiu de ficar isolado, remoendo os próprios pensamentos, os seus olhos se abriram para a verdade e a caverna existencial na qual se encontrava se encheu de luz. Para melhor compreendermos a crise de Asaf, a fim de extrairmos algo que possa nos edificar, em primeiro lugar, dois aspectos relevantes contidos no verso 26 devem ser considerados. Veja que, em primeiro lugar, o salmista diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Ele considera uma situação extrema ao usar o verbo desfalecer, cujo significado é perder as forças, enfraquecer, desmaiar, esmorecer, fraquejar. Asaf se refere à debilidade tanto física como emocional. Isso pode ser resultado das pressões e dificuldades que a vida nos impõe, das diversas exigências que nos são feitas. A nossa relação com Deus pode ser afetada quando somos pressionados pelos problemas que fazem parte da vida. Isto fica evidente na experiência vivida por Asaf. Repare no que ele fala sobre o ímpio nos versos 3, 4 e 5. Leia comigo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Perceba que, ao dizer que invejava a prosperidade do ímpio, na sua análise equivocada, ele destaca a falta de preocupações dos perversos. Quantas vezes nos vemos cercados de problemas, cheios de preocupações, sem saber como iremos transpor os obstáculos? A crise de Asaf não tem como base a situação do ímpio, mas a sua própria situação. Ao mencionar as preocupações, obviamente, o seu raciocínio tem como ponto de partida as dificuldades que enfrentava. Depois, sim, ao olhar para o seu estado e comparar com o estado perverso, é que ele chega à conclusão de que o ímpio tinha uma vida melhor do que a sua. Os dias são complexos e enfrentamos desafios em diversas áreas da vida. Casamento, família, finanças, saúde, vida profissional, problemas emocionais, opressões espirituais. Estas demandas, elas são cansativas e minam o nosso vigor. Observe que é exatamente isso que Asaf ressalta. Ele se mostra
cansado ao dizer que os perversos não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Quantas vezes nos sentimos assim, cansados, abatidos, sem forças para continuar, e equivocadamente temos a impressão de aqueles que não têm compromisso com Deus se encontram em um estado melhor. Depois de admitir que a sua carne e o seu coração eram passivos de desfalecer, Asaf afirma: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O contraponto está naquilo que enfrento e aquilo que sustento. De um lado estão as lutas, do outro a minha fé. Diante dos enfrentamentos que a vida nos propõe, temos que sustentar a nossa confiança. Ao usar a palavra ainda, o salmista afirma que a sua fé e confiança em Deus estavam acima de qualquer circunstância. Por isso, usa um exemplo tão extremo, o desfalecimento. Isto é, ainda que eu desfaleça, eu não vou negociar as minhas convicções. Não vou retroceder, vou permanecer crendo, confiando no Deus que é a minha fortaleza e minha herança para sempre. Abordando o assunto, o escritor de Hebreus, ele reforça o que estamos dizendo. Leia comigo, Hebreus 10, do 36 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nossa segurança está em Deus. O justo vive pela fé. Se perdemos a esperança, se negociarmos a nossa fé, aí sim estaremos perdidos. Portanto, a confiança não pode ser abandonada. Ser perseverante é necessário. A vontade de Deus deve ser conhecida e realizada a fim de sermos aprovados. O prazer de Deus está nos que não retrocedem, mas avançam confiantes, pois sabem em quem tenho crido.